A nossa aula de hoje será sobre a linguagem da literatura. Você terá a oportunidade de rever alguns conceitos como sentido conotativo e denotativo, a plurissignificação e o eu lírico. A essência da literatura é a palavra, está na palavra. A palavra que é utilizada pelos poetas e pelos escritores em todo o seu potencial significativo e sonoro, estabelece uma relação muito relevante entre o escritor e o leitor. Sobre o fazer literário, vamos ver uma afirmação de Antônio Lobo Nunes. O problema da literatura, o meu problema pelo menos, é como transformar palavras, o que é anterior às palavras. As emoções não são transformadas em palavras. Então, todo o teu trabalho é esse. Muitas vezes, consegue-se dizer através de perífrases, porque não há palavras que definam. É impossível definir, traduzir em palavras exatas as emoções. Tens de tentar vesti-las. Você tem de tentar vestir as emoções de palavras, de maneira que o leitor sinta, através da roupa, a carne que está lá, não estando lá. Conforme essa ideia, o maior desafio do escritor é vestir as emoções de palavras. Para compreender essa imagem, temos de reconhecer as comparações que a construíram. Emoções não podem ser vestidas, ou podem. Nós vestimos roupas. Ao identificar a aproximação feita entre emoções e roupas, temos condições de reconstruir a imagem criada por Antunes. Escolher as melhores palavras para expressar emoções e sentimentos significa que, por meio dessas palavras, é possível permitir ao leitor perceber que há algo a mais a ser identificado. A carne, por exemplo, nos textos literários, as emoções. As palavras vestir e carne, nesse contexto, estão sendo utilizadas em seu sentido conotativo. O sentido conotativo ou figurado é quando as palavras e expressões têm o seu sentido literal modificado em determinado contexto. Nos textos literários, predominam o uso das palavras em seu sentido conotativo. Por quê? Porque esses textos têm uma finalidade artística. Eles desejam produzir um efeito estético no leitor. Já em textos não literários, predominam o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal, porque os textos não literários possuem finalidades diferentes dos textos literários. Eles possuem a finalidade de satisfazer uma necessidade específica do leitor, como, por exemplo, informar, convencer, instruir. Exemplo, a respiração aeróbica utiliza oxigênio como aceptor final. Nesta frase, a palavra respiração foi utilizada em seu sentido denotativo, em seu sentido real, em seu sentido literal. Quando a literatura explora a conotação, estabelece-se uma relação muito interessante entre leitor e texto. Ao ler um romance, um conto, uma crônica, um poema, uma novela, o leitor necessita reconhecer o significado das palavras e, assim, reconstruir os mundos ficcionais que estas palavras descrevem. Assim, o leitor desempenha, observe bem, um papel ativo, já que ele cria em sua imaginação esses mundos e essas realidades ficcionais. E criar é uma ação, mesmo que seja um criar imaginativo. Além dele criar, ele também vive experiências semelhantes às descritas no texto.
Leitor, você tem um papel ativo. Ao assumir diferentes significados nos textos literários, dizemos que as palavras possuem plurissignificação, ou seja, as palavras possuem diversos significados. Neste sentido, entende-se que o texto literário possibilita que as palavras sejam exploradas em seu grau mais alto, que sejam muito exploradas. Por quê? Porque são os textos literários que dão a possibilidade delas ampliarem os seus sentidos. O uso conotativo da linguagem faz com que as palavras, ao aparecerem em contextos imprevisíveis, ganhem novos sentidos. Vejamos um exemplo de plurissignificação no poema de Fernando Pessoa, Cai chuva do céu cinzento. Cai chuva do céu cinzento que não tem razão de ser. Até o meu pensamento tem chuva nele a escorrer. Tenho uma grande tristeza acrescentada a que sinto. Quero dizer-me, mas pesa o quanto comigo minto. Porque, verdadeiramente, não sei se estou triste ou não. E a chuva cai levemente, porque Verlaine consente dentro do meu coração. Vejamos. O eu lírico, no primeiro verso do poema, lembra que o primeiro verso é a primeira linha, né? Fala sobre um dia de chuva. A informação sobre a cor do céu dá a entender que realmente está tratando de uma chuva real. Veja, o segundo verso traz uma nova informação que causa estranhamento para o leitor. Não há motivos para o céu estar cinzento, porque não vai chover. Então, se não há motivo para o céu estar cinzento, por que o céu está cinzento? E aí a resposta aparece no segundo verso, né? A resposta é: o céu está cinzento porque o eu poético está triste. Aliás, essa resposta está no terceiro e no quarto verso. Qual é o motivo do céu estar cinzento? O eu poético está triste. E nas estrofes seguintes do verso, do poema, a tristeza vai continuar sendo associada à chuva. Observe que esse poema de Fernando Pessoa ilustra muito bem as palavras sendo utilizadas com plurissignificação. Porque nós sabemos que a chuva, que é um fenômeno da natureza, né, ganha um novo sentido aqui sendo associada à tristeza. E aí nós falamos de eu lírico, que é o mesmo eu poético, voz poética, eu poemático. O que vem mesmo a ser isso? É a voz que fala no poema. O eu lírico é equivalente ao narrador do texto narrativo. Boas leituras literárias. Um abraço.